Olá, meus jovens, tudo bem com vocês? Voltamos para mais uma aula de ensino religioso, a antepenúltima aula da nossa unidade 4, o antepenúltimo capítulo do nosso material didático. Meus filhos, desejo que o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de vocês, que vocês possam crescer em sabedoria e inteligência, que o nosso Deus possa vos abençoar, vos proteger e guardar hoje e sempre, que tenhamos um dia de muita alegria, muita paz e conhecimento. Desejo que o Espírito Santo possa auxiliar cada professor que estará com você nesse dia. Então, meus filhos, aí o capítulo 4.2, ele vai trazer aí a temática, o segredo dos potes de mel. Então, essa aula de hoje ela é extraordinária, né? Uma aula muito importante que trabalha sobre a solidariedade, a partilha, a justiça, o cuidado com o próximo e, por cima de tudo, né? Vai tratar sobre os valores perenes ou as atitudes perenes da existência humana. Então, que possamos tirar desse capítulo, tirar dessa aula de hoje o que seja de melhor para o nosso crescimento intelectual, para o nosso crescimento humano e para o nosso crescimento espiritual. Meus filhos, vamos aí fazer a leitura do nosso objetivo da aula de hoje e a introdução dos nossos textos, tudo bem? O objetivo é refletir acerca da justiça, da partilha e do cuidado de umas pessoas pelas outras, como ensinamentos das religiões e chaves de transformação para o mundo. Você sabia que muitos adolescentes e jovens participam de atividades voluntárias em favor dos mais necessitados? Já observou quantas pessoas precisam de ajuda e de uma presença amiga? Imagine o quanto o mundo seria diferente se a justiça, a solidariedade e a partilha dos bens essenciais para a vida inspirasse o comportamento social. Seria, não é, meus filhos, um paraíso aqui na Terra, se todos nós desenvolvêssemos a dimensão da solidariedade, a dimensão da justiça e da partilha. O que não falta nesse mundo de meu Deus, o que não falta nessa nossa sociedade, não é? Seja Bragantina, seja do nosso estado maravilhoso do Pará, em nosso país, não é? Ainda mais maravilhoso que é o nosso Brasil, o que não falta é pessoas que nós podemos ajudar. O que não falta é pessoas que necessitam, não é, de uma atenção humana. Nem sempre, meus filhos, as pessoas que precisam, elas precisam de algo material. Muitas pessoas precisam de uma escuta. Muitas pessoas precisam de um abraço amigo. Muitas pessoas necessitam apenas que você olhe para ela enquanto um ser humano. Existem inúmeras pessoas na nossa sociedade, no nosso país, que são invisíveis na sociedade. Pessoas que não existem na sociedade, estão presentes, são reais, mas não existem para a sociedade. Porque a sociedade atual, né, as pessoas, muitas das pessoas atuais, não olha mais para o ser humano enquanto ser humano. Então, se a pessoa é bem vestida, se a pessoa é bem trajada, se a pessoa tem, não é, alicerce de bens, essa pessoa ela é bem vista, ela é bem aceita, ela é, não é, referenciada em qualquer lugar. Mas se a pessoa não é trapilha, se a pessoa é pobre, se a pessoa não tem bens, ela não existe. Ela não é uma pessoa. Que absurdo, né, meus filhos? Como se o que fizesse alguém ter valor é o que ela tem e não o que ela é. Então o mundo necessita, mais do que nunca, um mundo de pessoas solidárias,
de pessoas justas, de pessoas sensíveis ao outro, de pessoas, não é, que por cima de tudo têm atitudes perenes, de olhar o outro não como um concorrente, de olhar o outro não como um obstáculo, de olhar o outro não como um objeto, mas olhar o outro como um outro eu. Já dizia um filósofo, né? O outro é a minha segunda face, é a minha segunda dimensão. Então, o eu é a segunda parte do tu. Então, já dizia o filósofo no seu livro, né? Eu, tu. Então, quando eu trato a pessoa enquanto humano, então há uma relação entre seres humanos. É o que ele chama relação eu-tu, humano e humano. Mas quando eu trato a outra pessoa quanto objeto, enquanto um interesse, enquanto alguém desprezível, então não há relação entre humanos, mas há uma relação entre um humano e um objeto. Só que, segundo o filósofo Martin Buber, ele diz que quando eu trato alguém como objeto, a relação não acontece por cima de tudo. Eu mesmo me torno um objeto. Por isso ele diz, não é, que o resultado da relação daquilo que eu penso, que eu enquanto humano estou tratando alguém com menosprezo, não é, enquanto um objeto, e estou achando que eu estou tendo uma relação humana, eu estou tendo uma relação entre objeto e objeto. Por isso a relação não é entre eu, tu, mas é a relação entre eu e isso que gera a relação isso, objeto e objeto. Então, meus filhos, vamos aí fazer a leitura desse texto, Um Segredo Confiado a Deus. É um texto extraordinário, belíssimo, que mostra, não é, a generosidade, a sensibilidade, a caridade, a partilha, a justiça e, por cima de tudo, o cuidar com o outro, o cuidar com o irmão, o cuidar com o próximo. Todos nós somos filhos do único Deus. Todos nós habitamos a Mãe Terra. Então nós todos, não é, somos filhos da mesma Mãe Terra. Todos nós somos filhos do mesmo Pai, do mesmo Ser Criador. Então, um segredo confiado a Deus. 2 irmãos nasceram em uma propriedade rural. O pai era apicultor e as pessoas vinham de longe comprar o mel puro de suas colmeias. Ao passar os anos, os pais morreram e os irmãos continuaram a cuidar das abelhas e cultivar árvores e flores nas quais elas encontravam o néctar. Os potes de mel eram repartidos em partes iguais e cada um vendia os seus quando e da forma que quisesse. Um deles casou e teve muitos filhos. O outro permaneceu solteiro, construiu uma cabana e continuou a morar ao lado da família do irmão. Os 2 trabalhavam junto durante o dia e a noite, e cada um ia para a sua própria casa. O irmão que era casado pensava: sinto-me cansado, mas estou tranquilo. Sei que meus filhos cuidarão de mim quando eu envelhecer. E meu irmão, ele trabalha tanto quanto eu, mas talvez não tenha quem cuide dele quando precisar. Ele precisa ter uma reserva de mel que garanta os anos de sua velhice. Pensando assim, o apicultor levantava-se silenciosamente, ia até o depósito de mel, retirava alguns potes dos que lhe pertenciam e os colocava entre o do outro, entre os do seu irmão. O apicultor solteiro, descansando-se em seu leito, pensava: meu irmão e eu trabalham juntos todos os dias, mas eu estou aqui tranquilo porque não tenho filhos para sustentar. Não é justo que eu receba a mesma parte que ele na produção de mel. Ele precisa mais do que eu. Assim pensando, ia até o local onde estava o mel
e no silêncio da madrugada transferia alguns potes dos seus para os do seu irmão. Todas as manhãs, quando abriam o depósito, os dois irmãos, admirados, faziam a mesma prece. Ó meu Deus, todas as noites acontece um milagre e as pilhas ficam sempre iguais. Assim, o meu irmão não sabe que eu passo alguns potes de mel de minha parte para ele. É um segredo entre mim e o Senhor. Que lindo, né, meus filhos? Mostra aí um texto fantástico, né? Que mostra a generosidade, a partilha, não é? A humanidade que o ser humano tem de se sensibilizar, de se colocar no lugar do outro. Vocês viram aí qual é a dimensão ímpar, fantástica da questão, não é? Da partilha, da solidariedade? Quando você é solidário, quando você tem atitudes perenes, não é? Você não olha somente para si. Você não se torna o centro do universo e das atenções. Você traz para o seu lado. Você faz o movimento de trazer para o seu lugar o seu próximo, o seu irmão. Vocês viram aí que o mesmo irmão que tinha muitos filhos se preocupava com o outro que não tinha. E isso levava ele a colocar mel dos seus lá no depósito do irmão. Mas o mesmo irmão que não tinha filho tinha a visão contrária do irmão que tinha muitos filhos. Ele se preocupava porque o irmão tinha muitos filhos e achava que não era justo ter a mesma quantidade de mel de que o seu irmão, já que o seu irmão tinha muitas bocas para alimentar e ele não tinha nenhuma. E assim fazia a mesma ação de transferir parte da sua colheita para do irmão. E de manhã o milagre acontecia. Ambos agradeciam a Deus quando via que não diminuía o seu estoque, sempre, não é? Acrescentava o mesmo que eles tiravam, amanhecia no dia seguinte. E eles falavam com Deus, né? Que o meu irmão não fique sabendo disso, que isto seja o meu segredo entre eu e o Senhor. Mostra aí, né, meus filhos, que nem sempre o que você faz de extraordinário necessita que os outros fiquem sabendo. Tem gente, não é, que não faz as coisas simplesmente porque é correta e é certa, ou porque, não é, que Deus apenas veja. Mas tem gente que gosta de fazer as coisas, né, a generosidade, para que fica bem visto, né, para que os outros admirem da sua boa ação. Isso não é uma generosidade verdadeira, não é? Então, meus filhos, nos espelhamos nesses dois irmãos, nesse texto, e tentamos tirar, não é, o que é de melhor para que nos tornemos também pessoas melhores. Então, vamos aí fazer a leitura do segundo texto para encerrarmos esse capítulo de hoje. Palavra moderna, atitude perene. Cuidar do outro é uma expressão moderna. Nos últimos tempos, as pessoas têm se tornado sempre mais sensíveis às desigualdades sociais, às injustiças, à violação dos direitos humanos e ao desrespeito pela vida de todas as criaturas. Surgem sempre novas organizações dedicadas à ação de superar situações de injustiça e até de destruição e morte, procurando reinventar a vida onde ela sofre ameaça. É o tempo perene. Você sabe o que significa? Refere-se a atitudes que jamais acabarão. Serão atuais em qualquer tempo ou cultura, pois as pessoas precisam do cuidado uma das outras para viver. As tradições religiosas ensinam atitudes perenes como compaixão, fraternidade, caridade, amor, solidariedade e outras. Ao longo dos séculos, muitas injustiças foram cometidas por pessoas que interpretaram mal os ensinamentos sagrados. Inclusive, as próprias religiões mantiveram preconceito e rivalidade umas pelas outras. Atualmente, porém, as tradições religiosas procuram cultivar o respeito mútuo e o sentimento comum, como
como se o planeta fosse uma grande casa construída por Deus para todos os seres vivos, seus filhos e filhas. O cuidado pelo outro, seja ele uma pessoa ou qualquer outra criatura, é uma atitude que nos torna plenamente humanos. É por isso, capazes de compreender o significado sagrado e transcendente da vida e por ele optar. Shalom, meus filhos. Então, esperamos que vocês, futuros cidadãos, não é, de Bragança, do estado, do Brasil e do mundo, possam ser cidadãos de atitudes perenes, não é, que possam ser pessoas que desenvolvam-se numa integralidade intelectual, moral, política, social, religiosa, né, que é espiritual, mas também em uma dimensão humana. Não deixemos que a nossa dimensão humana venha a ser embaçada, venha a ser destruída, venha a ser apagada. Nunca é tarde para perdoar, meus filhos. Nunca é tarde para ser melhor. Nunca é tarde para ser fraterno. Nunca é tarde para ser caridoso. E nunca é tarde, né, para ser solidário. Tudo isso é o que o mundo precisa. Tudo isso é o que nós precisamos para que possamos vir a construir uma comunidade, para que venhamos a construir uma escola de paz, uma cidade de paz, um mundo de paz. Então, meus filhos, que o nosso Deus possa vos auxiliá-los, que o nosso Deus possa vos abençoá-los, para que assim vocês possam ser realmente pessoas de valores perenes, tá? Valores perenes que não se acabam, valores perenes que não têm prazo de validade, que é o mesmo valor que tem hoje, já teve um dia e terá amanhã. Beijo no coração de cada um de vocês e até a próxima, se Deus quiser. Shalom!